Já parou pra pensar? Bruna, seja bem-vinda. A gente tá aqui no estúdio do Cauê, Estúdio Doc. Eu tô muito feliz de finalmente conseguir conversar com você. Foi um pouquinho difícil da gente alinhar essa data, mas finalmente estamos aqui, né? Gente, muito obrigada pela oportunidade. Tô muito feliz também de estar aqui. Mas assim, honestamente, achei chiquérrimo todas as vezes que não deu certo, tá? Então, assim, eu fiquei quase que honrada por não ter dado certo pela quantidade de coisas legais que eu estava fazendo. Sim. Que era o Rock the Mountain, depois era uma premiação, o Prêmio da Música Brasileira, né? Então eu falei, gente, é isso aí, tá? Sucesso puro, quando tiver que ser, vai ser e no melhor momento pra nós duas. É isso. Muito obrigada. E eu costumo começar as entrevistas sempre perguntando como que começou a relação das pessoas com a música. Eu queria saber a sua, assim, de onde surgiu. Nossa. Gente, eu falo demais. Qualquer coisa você faz assim, tá? Você fazer a próxima pergunta, que eu vou e... Nossa, viajo demais. Eu sou a Bruna, gente. Eu tenho 26 anos. E eu comecei na música, eu tinha 3 aninhos. Aquela típica artista que veio da igreja. E daí, o meu contato com instrumentos musicais e com microfone, com público, foi na igreja. Eu fui evangélica até os meus 17 anos. E a igreja, a música gospel, fez parte da minha formação. Quando eu tinha 6 anos, eu entrei num projeto chamado Bate-Lata, que era de uma associação, assim, que ficava na esquina da minha casa. Lá eu tive acesso a instrumentos recicláveis, onde eu aprendi um pouco mais sobre samba reggae, baião, maracatu, funk, carioca, enfim, diversos ritmos, com professores maravilhosos que eu amo e carrego pela minha vida toda. Depois eu fui para a ETEC de Artes estudar canto popular. Fiz 1 ano e meio lá de canto popular. Me formei lá com TCC, com músicas do Itamar Assunção. TCC sobre identidade. Foi aí que meu nome artístico veio também. Ah, seu nome não é Bruna Black? Não. Menina, eu não sabia disso. Tô chocada. Que loucura. Mas é Bruna? Tô brincando. Meu nome é Bruna. Ah, tá. Ah, louco, que nem a Anitta, né? Que chama Larissa. Na hora que eu descobri, eu falei... Socorro, não sabia. Não, meu nome é Bruna dos Santos. Ah, mas bastante brasileiro, né? Muito brasileiro, mas tinha uma... Mas só do Santos? Do Santos Carvalho. Ah, Bruna tá. dos Santos Carvalho. Ah, tá. Numa das matérias da ETEC de Artes, tinha uma aula chamada Identidade e Gestão de Carreira. E aí o professor colocou uma atividade para quem não tivesse nome artístico que trouxesse na aula. E aí eu alisava o meu cabelo. Então eu entrei na ETEC com o cabelo liso e saí com o cabelo blequinho, assim, pequenininho. Então, eu trouxe o nome pra atividade de Bruna Black, por conta do cabelo, assim, por conta do formato, enfim, do corte. E era uma atividade, só que aí pegou muito fácil. As pessoas começaram a me chamar de Bruna Black. E aí ficou um nome artístico, Menina, nunca mais troquei. Eu nunca diria que não era verdadeiro, assim. Não, é verdadeiro, é óbvio, mas... que não era verdadeiro, só falso. Tipo, de RG, entendeu? Nunca. Caraca. É você total. Sua impressão e identidade total. Amei. E aí pegou, e aí eu deixei. A ideia era trocar, mas enfim, continuou. Logo depois, eu queria fazer regência na ETEC e um professor falou assim, por que você quer fazer regência? Eu falei, porque eu quero ter mais acesso à teoria musical, estudar um pouco mais. E aí ele falou, não precisa você fazer regência, você pode estudar canto erudito, porque aí você continua tendo aula de técnica, vocal, só que, enfim, uma outra abordagem. E vai ter mais acesso à partitura, a outro tipo de repertório, a outra história da música, assim. E aí eu comecei a estudar canto erudito na Escola Municipal de Música de São Paulo. E fiz 4 anos de canto erudito. Saí, por quê? Porque eu repeti em teoria. Eu amo muito música, só que eu ainda tenho muita dificuldade em aprender teoria. Enfim, aprendi o básico de partitura, tonalidade, modo grego, lígio, frígio, enfim, essas coisas todas. Mas eu tenho uma dificuldade, assim, de aprender o que é chato pra mim. E aí, com muita demanda de trabalho também, porque eu saí da minha casa pra estudar na Escola Municipal de Música, era 2 horas da minha casa até a escola. Então, eu entrei no Coral Jovem do Estado, lá da MS Tom Jobim, e eles davam uma bolsa. Aí eu me mudei da minha casa pra ir pra escola, morar mais perto da escola.
E acabei ficando com uma demanda muito grande de trabalho pra conseguir pagar o aluguel, enfim, me sustentar, né? E aí não tinha muito tempo pra estudar também, sabe? O tempo que eu precisava. E acabei repetindo em teoria, e lá quando você repete em teoria, você é cortado. Mas enfim, durei 4 anos lá na escola. E foi muito maravilhoso. Transformou a minha vida, assim. A técnica do canto erudito é uma técnica que eu carrego até hoje. Enfim, conheci o Coral Jovem do Estado, onde tive acesso ao canto coral também, que é um outro tipo de canto, um outro formato. E lá tive acesso a outros repertórios diversos, né? Porque lá tem tanto repertório popular, pop, quanto o repertório clássico, né? Enfim, cantei na Sala São Paulo e tudo mais. E foi uma época que eu considero também de curso, né? Porque ela é uma espécie de laboratório, normalmente. São pessoas que estão estudando música, que fazem parte do coral. E, enfim, essa foi a minha trajetória, resumidamente. Assim, estudando música na iniciação, assim, do mundo da arte. Te ouvindo, me fez pensar muito que você falou, acabei repetindo, tenho um pouco de dificuldade de estudar o que é chato pra mim, mas eu acho que a vivência, ela também é um baita estudo, né? Um baita aprendizado. Então, se ao longo da sua vida você acabou tendo que focar em outras coisas pra dar continuidade pra sua arte, é também uma forma de estudo. Você não vai deixar de aprender fazendo também, né? Sim, a prática e a experiência, né? Às vezes até mais do que muita teoria, tá? Não sei na parte de música, assim, mas eu tenho pra mim que às vezes a gente fazendo, a gente se aprimora. É claro que a teoria é muito boa e muito importante, mas a prática dá uns machucadinhos e umas coisinhas que são boas pra gente carregar, né? Sim. É verdade. E também, assim, não que não seja necessário, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Mas para uma cantora que leva um trabalho autoral, para mim não é muito necessário saber teoria musical. Principalmente eu que sou cantora. Um instrumentista eu acho que precisa mais de enfim, ter acesso à cifra, à partitura. Mas tem muitos aí também que eu conheço que são maravilhosos e que não sabem cifra, que são autodidata, que têm um ouvido ali, enfim, às vezes absoluto, que é uma coisa que eu queria muito ter. Aí eu ia me achar demais. Mas enfim, é isso. Eu também acredito nesse lance da experiência como aprendizado. Enfim, tô aqui hoje fazendo música autoral, que eu amo. E quando você entendeu que a música ia ser a sua sequência de trabalho, assim, mesmo? Cara, foi esse muito estalo, louco. assim. Eu já fui federada em basquete. Que loucura! Eu já fui federada. Bomba! Várias descobertas. Eu comecei a jogar basquete em 2012 num projeto chamado Passe de Mágica, que era um projeto do meu bairro, e logo depois eu fui para a Federação de São Bernardo do Campo. Eu sou de Diadema, né? E eu fui federada por São Bernardo. E aí, no meu último ano lá, o time de São Bernardo não era um time que ganhava muitos títulos, assim. E aí eles fizeram uma modificação e contrataram meninas que jogavam na seleção brasileira, assim, sabe? Meninas que, tipo assim, tinham 17 anos e jogavam sub-20, jogavam na categoria adulta já. E eu olhava aquelas meninas jogar e falava, meu Deus do céu! E aí eu gostava muito de jogar basquete, mas eu tinha muito medo. Muito medo da cesta, muito medo de levar toco, muito medo. Era uma presença de muito medo. Gostava de fazer o esporte, mas eu tinha uma noção de que aquilo não era o meu talento, sabe? Que a minha aptidão maior não era aquilo. E paralelo a isso... E se você tinha mais ou menos quantos anos? Na federação, 17, foi dos 15 aos 17 anos, assim. Em que eu pensava em... Eu não queria ser artista. Entendeu? Eu acho que era muito novo pra mim, eu não tinha muito repertório. Isso foi antes de eu entrar na ETEC de Artes. Eu joguei basquete antes de entrar na ETEC de Artes e ter um ingresso, assim, sabe? Como era o mundo, assim, da arte. Então, eu não tinha muita noção de como eu ia fazer aquilo, porque eu não queria ser cantora gospel. E aí, eu falava, gente, mas eu vou ser cantora de música secular, que na igreja a gente fala música secular. E aí, eu não via muito sentido, assim. Então, eu procurava... Eu já falei que eu ia ser presidenta do Brasil... Nossa, eu falava que eu ia ser... Já joguei futebol também, então... E aí, nessa federação que eu tive acesso a essas meninas que jogavam muito, eu falei, gente, eu acho que não vai rolar pra mim, não.
Porque, assim, elas voavam na quadra, assim, e eu ficava olhando, de banco, obviamente, que eu não jogava tanto quanto elas. Então, ficava ali na torcida, e falava, gente, eu acho que qual lugar eu tenho essa aptidão? Aí veio na minha cabeça, música, música, música. E aí eu tava terminando o ensino médio, falei, meu Deus, mas eu não quero fazer faculdade de música. Eu não sabia se eu queria fazer licenciatura, eu era bem assim, avoadinha. E aí um professor meu indicou a ETEC de Artes. Ele falou assim, ó, a ETEC de Artes é um curso técnico de 1 ano e meio. Então você vai ter ali uma noção de como vai ser as coisas, acesso a esse mundo um pouco mais do que você já tem. E aí você decide se você quer música ou não, enfim, vai, mas não para de fazer o que você gosta. E aí Sua família te deixava livre, assim, pra decidir? Cara, eu sou a irmã mais velha, assim, minha mãe sempre trabalhou muito, então a gente sempre foi muito rueiro, muito... Eu que sempre fui atrás dos meus cursos, das minhas coisas. Então eu ia, minha mãe só assinava autorização ou inscrição. E eu sempre gostei muito de estudar, de fazer esporte, assim, e sempre fui muito exemplar. Então, minha mãe confiava muito em mim. Tanto é que eu fiz a minha inscrição da ETEC de Arte sozinha. Eu lembro na minha prova que minha mãe precisava ir porque eu era menor. Ela tava gravidíssima, assim, do meu último irmão. Sou irmã mais velha de 6 irmãos. E de 7, no caso. Conta comigo é 7. Enfim. E aí ela não entendia muito bem, mas sempre assim, vai lá, minha filha. Nossa, quando eu estudava canto erudito, que eu ficava no banheiro, umas coisas assim, líricas. Meu padrasto ficava, O que essa menina tá fazendo? meu Deus. E é muito engraçado, porque meus irmãos ficavam me imitando. Uma coisa muito distante pra eles, né? Eu acho que pra sociedade, no geral, ser artista é você aparecer na televisão, é você, sabe? É uma coisa que parece distante, assim. A sociedade não enxerga a arte como uma profissão. Enfim. Na verdade, nem eu também sabia muito bem, mas eu só ia, assim. Foi de muita intuição, assim, minha caminhada. E aí, depois que entrei na ETEC de Artes, eu tive acesso a amigos que já trabalhavam com música. Uns tocavam em barzinhos, outros já compunham, já lançavam músicas. Então, aí eu fui começando a entender como funcionava, começando a aprender a história da música também. Lá tinha aula de interpretação, que apresentava pra gente um repertório que eu não tinha, porque na minha casa a gente não escutava MPB. Tipo assim, Djavan era um nome super estranho pra mim, porque perto do nome Djavan eu só conhecia Djavu. Só banda, déjà vu só. Foi muito novo, mas foi realmente como o meu professor falou. Tipo assim, deu um start, assim, pra minha caminhada hoje. Como é o nome desse professor? Fábio, de História. Vamos agradecer Fábio, então, se hoje temos Bruna Black. Fábio, obrigada por esse incentivo. Sim. Eu sempre tive professores muito maravilhosos. Tanto nos projetos sociais que eu participava, que foram muito importantes pra mim. Até meus professores de basquete dos projetos sociais sempre foram essenciais demais. Eu acho que o trabalho social na comunidade é muito importante. Hoje eu vejo pessoas da minha família, jovens e crianças da minha família, que não tiveram o que eu tive. Porque eu não tive uma mãe presente que me levava e investia em mim no quesito dinheiro, no quesito pesquisa, mas eu tive um acolhimento social muito grande. Então eu participei de projeto social de basquete, de projeto social de música, fiz informática, fiz capoeira. Então tudo isso me deu uma gama de cultura diversa. Tinha a igreja também, que pra mim é um projeto social, né? Acho que a igreja, apesar de eu não participar mais da religião, é um movimento que traz uma sensação de sociedade, de ajuda, de irmandade. Então, eu acho que a comunidade precisa muito desse acolhimento, sabe? Desse norte também, que às vezes os projetos sociais dão para as crianças, tanto para atletas quanto para artistas, sabe? É isso, como eu falei no início, eu tive acesso a uma bateria, a um microfone na igreja, sabe? Então, isso faz muita falta, assim.
Muita falta. E contou muito. Meus professores… Eu sempre fui muito puxa-saco dos meus professores, assim. Porque eu tive professores muito carinhosos, muito acolhedores mesmo, assim. Que fizeram parte da minha trajetória. E que vão me assistir hoje. Nossa, foi muito engraçado, porque o primeiro show que eu fiz internacional, a minha professora de educação física estava lá. Eu acho que foi na Eurotour do Avoá, e que ela chorava, assim, na minha frente. E eu nem olhava pra ela, pra também não desmanchar ali. Mas depois do show, assim, foi aquele abraço. E ao longo da minha trajetória, os professores foram essenciais. Muito obrigada. Amo vocês. E aí, depois de todos esses estudos, professores maravilhosos, coisas, em 2018 você lança sua primeira música nas plataformas, que se chama Casa Clã. Em 2019, seu primeiro EP, Performance. Como que foi, depois de tudo isso, de ter se entendido artista, de ter estudado, ido atrás de coisas, né? Cursos, pessoas, professores, não sei o quê. Falar, tá bom, agora então eu vou colocar alguma coisa minha nas plataformas, assim, pro mundo, né? Eu acho que o negócio das plataformas é muito mais de dividir o que você tá fazendo com outras pessoas. E eu acho que isso tem um poder e uma intenção forte. Qual era esse momento, assim, pra você? Cara, eu nem sabia que eu podia compor, pra você ter uma ideia. Eu descobri isso na ETEC de Artes, quando eu vi os meus amigos compondo. Eu falei, eu posso fazer música. E aí eu comecei a compor, comecei a me exercitar ali. E aí eu conheci a banda Asas Beijadas, que eram meninas da minha sala, e elas me chamaram pra gravar um djambê. No disco delas. Eu acabei entrando na banda, e aí a gente fazia shows em manifestações. As Despejadas eram uma banda feminista, assim, de Guarulhos, que hoje não existe mais. Mas eu entrei como baterista e vocalista, e aí comecei a ter acesso aos palcos, assim, a apresentações e manifestações, e foi tudo um alvoroço, assim. Foi nessa época que eu parei de ir pra igreja, assim, vi que não fazia mais sentido pra mim. Eu tive acesso a outros artistas de Guarulhos, que elas eram de Guarulhos. E aí eu conheci o Vitor Cali. O Vitor Cali, ele participou de um projeto chamado Música por Minuto, que era da gravadora independente Siga o Som, lá da Zona Leste de São Paulo, que foi onde eu gravei os meus primeiros trabalhos. E foram pessoas que me acolheram também. Eles tinham esse projeto, Música por Minuto, era um projeto que gravavam artistas independentes. Você dava um valor simbólico de R$100 e gravava um single, e eles lançavam. E aí eu fui participar desse projeto, aí eles acabaram me convidando pra, tipo, lançar as minhas coisas lá. Aí eu assinei um contrato lá com eles, e eles começaram a cuidar dos meus lançamentos. Aí me apresentaram esse mundo dos clipes. Eu conheci a Dois Vilão também, que são um casal de diretores. E eles que fizeram meus primeiros trabalhos visuais lá no Criar de TV, que é um lugar onde tem vários cursos também. E aí, por aí, eu comecei o meu trabalho autoral, assim. Casa Clã era uma casa de Guarulhos onde faziam eventos. E a história de Casa Clã aconteceu nessa casa, assim. A história da música Casa Clã aconteceu nessa casa. Por isso que eu coloquei o nome da música dessa casa. E assim, canceriana, 18 aninhos. Sim, eu tinha muito essa coisa que a igreja coloca na nossa mente de tipo, namorar e casar. Então, pra mim, qualquer pessoa que eu me apaixonava, eu queria casar com a pessoa. Então, você vai ver as minhas primeiras composições. É só ladeira abaixo, uma melancolia, um sofrimento, que meu Deus do céu. E enfim, eu comecei a lançar as minhas músicas sem entender também muito bem aonde eu ia parar, assim. Mas eu só peguei, apresentei pra eles. Eles foram direcionando, assim, o que a gente podia fazer com a equipe que eles tinham. E eu comecei a lançar as minhas músicas, assim. Quando eu lancei o primeiro single, que tinha clipe, eu falei, gente, não acredito que eu tô vivendo isso, assim. Meus irmãos, assim, loucos, cantando, minha família, mesmo sendo evangélica, assim, apoiando demais, assim. E é isso, foi até engraçado que no clipe de Casa Clã tem uma parte que a pessoa que tá contracenando comigo meio que chega perto de mim pra fingir que me beijou. E minha avó, você beijou? A maior preocupação da minha avó. Você beijou ele? Eu falei, não, vó, ele só, tipo, fez assim. Mas, enfim. Mal sabe ela que depois, ó, tô brincando, sacanagem. Sacanagem, brincadeira. Mentira, avó. Mentira. Eu não menti, a gente não beijou. Porque eu era muito
Pode falar, 2018, vai, não, sacanagem. Não, eu era muito acuada ainda com esse lance artístico, assim, sabe? Eu tinha ainda os princípios da igreja muito enraizados dentro de mim, então demorou bastante tempo pra eu... Tô ainda no processo, sabe? De me desgrudar, assim, dessa ideologia conservadora. Às vezes eu me pego com os pensamentos que eu falo, não, para com isso. Limpa. Mesmo não concordando muito com as coisas que eu lanço, a minha família me apoia, assim. Mas foi crucial, assim, o Sigo Som ter me abraçado, ter escutado a minha história, para eu, enfim, iniciar o meu projeto autoral. Chiquérrimo, amei. Tô amando descobrir mais ainda da sua vida. E aí, em 2019, você lança um projeto junto com o JP, que é o Avoar. Que eu conheci você através do Avoar e fiquei absolutamente apaixonada quando eu conheci vocês. Eu já soube como vocês se conheceram, mas eu queria que você contasse também como que vocês se conheceram e como que vocês pensaram em construir esse projeto juntos, assim. A gente estava numa festa de um empresário. E aí, a gente cantando aquela coisa toda de música ao vivo. O Jota sempre com o violão na mão. Não sei onde ele arruma. Mesmo quando ele não leva, quando você vê, o Jota tá com o violão na mão. E a gente começou a cantar. E aí, o aniversariante pediu pra gente cantar uma música, assim. A gente sentou, assim, na beira da piscina. Ele dentro da piscina, assim, a gente cantou uma música pra ele. Eu e o Jotinha, que a gente sempre... Tipo, o Jota, ele tocou no meu primeiro pocket show. A gente sempre teve uma parceria muito interessante. Que eu saiba, vocês estudaram juntos? Não. A gente participou da ETEC de Artes. Juntos. O Jota mal estudou lá, tá bom, gente? Porque ele nem terminou o curso. Entrou no The Voice, foi... Mas ele fazia... Acho que canto também, só que eram turmas rotativas. De semestre em semestre tinha uma turma nova, sabe? E a gente não era da mesma sala. Mas no intervalo da ETEC, juntavam todos os cursos ali no pátio. E a gente fazia aquele sarau todo. E aí foi aí que eu conheci o Jota. Aí ele me arrumou um pocket show no hostel. E aí ele tocou violão. E aí a gente começou a ficar muito amigos, assim. E a gente tava nessa festa, que a gente foi convidado. E a gente cantou essa música. E o cara olhou pra cima assim, vocês são um duo. Aí eu falei, mano, o cara já tá bêbado, já tá inventando história aqui, meu Deus do céu. Aí a gente tem um trabalho autoral, né, solo, cada um. Ele, não, vocês são um duo. Fica aí até o final da festa que eu quero conversar com vocês. E aí ele até deu ideia de empresariar a gente, mas só que não deu certo. Só que mesmo não dando certo, ele empresariar a gente, eu e o Jota, a gente já tinha um single juntos, que era Conte Comigo. Esse single, assim, disparou. E a gente resolveu manter, mesmo sem empresário. A gente já tinha feito página no Instagram. Enfim. Vocês compraram a ideia, compramos e começamos a lançar. Logo entrou a pandemia. Nossa Senhora. Mas aí a gente deu um jeito e começamos a lançar os singles. E a galera começou a gostar, mandar mensagem. Meu Deus, a música de vocês me abraça muito nesse momento. E foi uma salvação pra gente também, né? Porque a pandemia tirou a perspectiva de todo mundo, né? Jogou no lixo. Só que como a gente tava ali no começo do projeto, aquele entusiasmo, a gente tava na garra, assim. E a gente, enfim, se esforçou pra conseguir fazer. O Lucas Maier, da House, e o Lucas Lemos abraçou, assim, o projeto. E, enfim, logo depois a gente assinou com a Believe, que investiu, assim, Percorrer em Nós, que é um nosso xodó, né? Que é o nosso primeiro projeto. Enfim, a voar voou, gente. Tamo aí no mundo. É isso. E aí, em 2020, você vai pro The Voice e chega até as quartas de final no time da Isa. Como foi isso, assim? Como que foi a inscrição? Tá num programa? Eu não sei se a gravação foi antes ou depois da fase de pandemia, assim, mas tá vivendo todas essas coisas ali juntas e chegar tão longe em, na minha opinião, pouco tempo, assim, né? De se lançando no mercado, né? Nossa, The Voice foi uma coisa muito louca, assim. Eu acho que foi o ponto crucial pra minha família entender
É assim, só o que faltava pra minha família, assim, aceitar mesmo, era aparecer na televisão. E foi exatamente o que você falou no começo, né? As pessoas acham que ser artista é aparecer na televisão. Então, talvez era exatamente o que faltava para suas pessoas próximas ali entenderem também. Fizeram camiseta, fizeram faixa, assim. Colocaram faixa de um lado a outro na rua. A família parabeniza a Bruna Black no The Voice. E, enfim, todo muito entusiasmado, assim, com o movimento todo. Então, foi muito especial pra minha família, assim. Pra eles botarem fé mesmo. Porque, por exemplo, quando a pandemia chegou, eu fiz uma publi pro iFood. Já chique, Aí eu comprei uma geladeira pra minha avó. Uhum. Aí minha avó falou assim, onde você arrumou esse dinheiro? E eu, você acredita que eu fiz um vídeo e ganhei dinheiro? Então, pra elas, assim... Tá fazendo alguma coisa de errado, talvez, né? Elas não entendiam como que eu conseguia ganhar dinheiro, sabe? Eu não estou me prostituindo, calma. E aí, é isso. Um certo medo do desconhecido. E aí, o The Voice veio pra eles enxergarem, assim, que eu já tava ingressado, assim, nesse ramo. Uma audiência tamanha, assim, um alvoroço, a galera, você fica muito em evidência, né? E foi na pandemia, onde a galera tava tendo muito acesso ao digital, né? A televisão, as redes. Foi muito difícil, assim, porque, por exemplo, se você pegasse Covid, você era eliminada da competição. A gente fazia teste antes de sair de casa, antes de viajar. Chegando lá, a gente ficava confinado 2 dias. E depois eles iam fazer o teste lá no apartamento. E aí, dando positivo, você ia pra fase que você tava. Nossa, uma loucura. A gente saía escondido, ia pro quarto um do outro pra se reunir. Porque imagina, né? Ficar num lugar mais ou menos... Era mais ou menos uns 5 dias, né? Que a gente ficava lá a cada fase. Ficar 5 dias sozinho num quarto, sem poder sair. O quê? A gente saía. Ia pra shopping, mas tudo depois do teste, né? Porque também tinha esse medo. Mas também foi outra salvação, assim, que deu muita perspectiva pra mim num momento tão difícil, né? Gente, a gente passou por uma pandemia, tá? Não se esqueçam, melhorem. Beleza? A gente aqui tá tendo uma nova oportunidade. Porque, cara, foi um momento muito triste. Muito triste, se você parar pra pensar, né? Acho que até hoje a gente tem sequelas emocionais. Além das físicas de quem pegou, né? A doença. Foi um momento muito assustador, assim. Onde a arte, mais uma vez, fundamental na sociedade. Fundamental. E eu acho que falta também a sociedade admitir a arte como uma profissão, como algo que é necessário. Algo que salva, né? Exatamente. Não só quem faz, mas quem consome também. Exatamente. Quem assiste, quem tá junto ali, né? Imagine a pandemia sem sua série, sem sua novela, sem uma musiquinha. Não ia rolar. Não ia. Tudo, ó, de arrasta pra cima. E quando você se inscreveu, assim, você achou que você ia chegar tão longe? Eu sempre fui muito competitiva, então eu tava querendo ganhar, assim. E eu ia pras apresentações com uma sede, assim, de, tipo, cantar. E eu acho que é uma coisa que eu até mudaria, assim. Porque no The Voice eu tentei mostrar mais do que eu tinha. Tentei dançar, tentei impostar minha voz de uma forma mais madura, assim, né? Porque minha voz sempre foi muito leve. Eu sempre admirei vozes mais encorpadas. E eu queria trazer isso. E minha professora falava, tira essa tensão daqui. Libera. Não perca sua identidade. Mas aí, ali você tá na televisão, você fica assim... E é muito louco, assim. Mas a Isa foi maravilhosa. Os jurados... A gente não teve muito contato. A gente, na verdade, não teve contato nenhum físico com os jurados. O contato que a gente teve foi ali no programa, assim, naquele momento. Mas foram muito sensíveis. A Isa lembra de mim até hoje. Enfim, ela tava com o Jota, ela mandou um vídeo pra mim. Bruna Black, que não sei o quê. Eu falei, ai, gente, que coisa doida, né? Tipo assim, a Isa sabe meu nome. Mas é isso, assim, foi um divisor de águas, assim, como todo mundo costuma dizer nas entrevistas, um divisor de águas. Que bonito e que gostoso. E aí, em 2021, vocês foram convidados pra gravar Colors no projeto A Voar. E aí, assim, chiquérrimo, né?
Vamos combinar. Uma porrada atrás da outra, entendeu? Sim. E aí? Quero saber. Eles vieram pro Brasil e a gente se inscreveu. Foi gravado na Casa Natura. Uhum. E aí a gente chegou lá. Nossa, eu sou muito... É chroma key? Não, eles pintam. Eles pintam. A gente sempre ficou na dúvida. E o microfone é microfone mesmo? Sim, mas eu acho que eles colocam outro por cima na edição. Ah, tá. Pra ficar mais bonitão. Tem um mic lá. Uhum. E é gravado ao vivo. Uma coisa que a gente pode afirmar é que é gravado ao vivo. A voz que tá ali, a base a gente levou pronta e aí é gravada ao vivo. Uhum. A nossa base, né? Eu não sei os outros formatos de pessoas que tocam, enfim, o nosso funcionou assim. Eu sempre admirei muito o Colors. Eu sou a gata do visual, assim. Eu sou da MPB, mas eu sou muito pop nessa questão, assim. Eu gosto bastante das coisas visuais, das produções. E quando eu cheguei no Colors, eu falei, não acredito que a gente tá aqui, cara. Porque a estética me causa um nível de dopamina, assim, que eu não sei explicar, gente. Direção de arte, essas coisas. E a gente chegou lá, tinha toda essa curiosidade, se era chroma key, se era pintado, qual ia ser a nossa cor. Aí escolheram o rosa, eu fiquei tão triste que eu não gosto de rosa. Jura? Putz! Não é a gente que escolhe, né? São eles. Obviamente que a gente já chegou lá bem ensaiados também, né? Para não passar vergonha. Como é uma música de autoria minha, que inclusive o Jota sempre muito... um princeso, né? Eu falo que ele é um princeso. Ele é muito parceiro. E aí ele deu a ideia de ser essa música comum. Que, enfim, me consolida, assim, como uma compositora, né? Normalmente, cantoras cantam composições de... As maiores cantoras, né? Por exemplo, se você pega a Maria Bethânia, a Gal Costa, não tem muitas composições delas, né? Elas são intérpretes. Não que seja menos, né? Mas sempre muito difícil a valorização da obra de uma mulher. Não só na arte, mas na ciência. Enfim... Essa sociedade que a gente já tá acostumado. Não estamos acostumados, na verdade, né? Mas a gente é corriqueiro, né? Então, quando comum... Eles escolheram, na verdade, comum. A gente enviou 2 músicas. Acho que foi 2 sóis na época. 2 sóis e comum. E eles escolheram comum. Então, eu fiquei assim... Felizaça. O Jota super concordou. E até hoje a gente por exemplo, a gente repostou esses dias, né? Que fez 4 anos que a gente foi pra lá pro Colors. E, cara, assim, explode essa música. E aí, cada vez que eu vejo a galera se identificando, eu me sinto mais incentivada a compor, sabe? Acreditar. Ai, tava muito, muito lindo mesmo. E eu amo essa música, particularmente. E aí, em 2022, vocês lançam o único EP que vocês têm lançado, com algumas músicas que já estavam lançadas e com outras novas, Percorrer em Nós, que você já comentou aqui. E aí, eu gosto muito de saber os porquês dos nomes de Percorrer em Nós. E na minha humilde interpretação, me pareceu um pouco de percorrer entre vocês. Por isso esse nome, entre o Jota e Bruna. Faz sentido essa interpretação? O que vocês pensaram com esse nome, assim? Toda a interpretação faz sentido, tá bom pra mim. Mas, inicialmente, Percorrer em Nós é a última frase da música Famoso Amor. O caminho que vais percorrer em nós. Da música Vem, quero te mostrar o caminho que vais percorrer em mim. Vem, quero te mostrar o caminho que vais percorrer em nós, a sós. Então, veio dessa música, que fala sobre não temer o amor. E aí, esse álbum todo foi sobre o amor, né? Numa época de muita militância negra também. Tem esse lance também da gente sempre estar atrelado à dor. Preto só pode cantar música de rap, sabe? Sempre muito nichado. E aí a gente quis trazer nesse álbum a leveza, assim, do cotidiano. Outras perspectivas, assim. Eu trouxe a perspectiva da maternidade, que eu tava grávida da Zuri. Então, a gente também fica grávidos, tá? A gente também ama, a gente também se decepciona, a gente, sabe, trazer esse lado romântico. Não um romântico eurocêntrico, né? Mas um romântico que tem seus desafios, mas não deixa de ser bonito, sabe? Então, a gente bateu nessa tecla do fazer
percorrer em nós o amor, assim. Ah, lindo. Muito mais bonito do que eu pensei. Que tem muito a ver também com o que você falou. Percorrer em nós era percorrer também. A gente quer pra gente também isso, sabe? A gente canta aquilo que. Eu falo por mim, né? Eu canto aquilo que eu acredito ou que é importante pra mim. Eu não consigo cantar uma coisa muito fora da minha realidade ou que eu não tenho a vivência, enfim, é muito difícil pra mim. Então, quando a gente compõe músicas que falam sobre isso, a gente tá meio que atraindo também, sabe? Então, é muito sobre essa interpretação sua também. E aí, falando em 2022... sobre maternidade também. Eu te conheci em 2022, pessoalmente, num show em que você, agora há pouco, perguntei pouquíssimos meses de Zuri no mundo, né? No mundo físico aqui, não só na sua barriga. Sim. E eu lembro de ter ficado muito impressionada, assim, o tanto que você tava ali, vivendo aquilo, né? Ou seja, cantando com plateia, com público, com a sua neném minúscula, de 2, 3 meses, eu não me lembro exatamente quantos, com o seu marido ali do seu lado, te apoiando. E você ali fazendo, né? Sim. E com muito pouco tempo, tendo parido um neném. O que te fez continuar, assim, e dizer, é isso mesmo, eu vou com filho, sem filho. Que sorte que você tinha um marido pra te apoiar, e tem, ele tá muito presente nas suas coisas. E eu acho que isso é uma baita sorte, assim. Mas muita coisa, né? Muita coisa. As pessoas me perguntam bastante como que é ser mãe e ser artista. Quando, na verdade, tem muitas cantoras que são mães, assim, que não trazem muito esse lugar. Até mesmo porque as pessoas nicham muito como algo frágil ou até como se fosse uma doença, assim. Meu Deus! Ela vai parar de cantar, acabou com a vida dela. Ai, tão nova e já teve um filho. Tipo assim, cansativo. Mas o Rubens foi crucial, assim, ele é um artista também, então ele tem essa sensibilidade. A gente conversou e ele escolheu parar um pouco com os trabalhos dele para me acompanhar. Até porque o Do Avoar trouxe muita evidência, né, para as nossas carreiras solo também. O Tranquilo estava chegando em São Paulo, né? E aí me convidou como artista solo e eu queria muito cantar as minhas músicas também, porque fazia tempo que eu não fazia meu trabalho autoral por conta do Avoar. E daí eu fui, era bem recente, 3 meses pra mim. Realmente, quando eu tive a Zuri, eu fiquei dentro da minha casa, não saía pra nada, a não ser pra trabalhar. O Rubens sempre foi com a gente. Tive uma equipe que teve muita sensibilidade também, assim, de proporcionar logística, concordar com a ida, né? Porque é muito louco que as pessoas querem que a gente pause a nossa maternidade pra gente ser profissional. Assim, é como se... Eu senti muitas vezes que quando eu levei a Zuri pra alguns lugares, eu fui muito criticada, assim, pelos olhares, assim, sabe? Não sei, uma sensação estranha. Como se eu estivesse fazendo algo de errado. Me culpei muito por ter tido ela agora, principalmente com a ascensão do Avoar. Mas mesmo assim, eu não podia parar, assim, né? Porque a vida tava chamando. Então, eu fiz esse combinado com o Rubens. A gente combinou que todos os projetos que eu fosse convidada, eu iria. Eles sempre junto comigo, assim. Eu até podia deixar eles em casa. Sei lá, contratar uma pessoa. Mas eu queria estar perto da minha filha também. Uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas entendessem é que eu levo a Zuri comigo, a Zuri e o Rubens, porque eu gosto de estar perto da minha família. Eu gosto de ver minha filha crescer e ser cantora ao mesmo tempo. Eu não preciso parar a minha maternidade pra ser cantora. Eu não preciso parar de ser cantora pra ser mãe, sabe? Tá tudo ali. Eu costumo dizer que é igual aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que demorou um pouco pra eu entender também, porque eu tentei muitas vezes falar, não, agora eu tô no modo cantora, Bruna Black. Aí daqui a pouco eu escuto um choro no camarim. É tipo assim, não dá. Pra mim, não dá. Tem pessoa que consegue deixar o filho cababá e sair sem preocupação. Sem preocupação assim, né? Mas eu não consigo. Eu quero olhar na plateia e ver eles lá. Ou então na coxia e ver que tá tudo bem. Porque
eu me sinto confiante também, sabe? Quando eu tô com a minha família do meu lado. Eles são o meu porto seguro. E não é um lugar romântico, assim, de tipo, num lugar ilusório. É realmente, me traz conforto, sabe? Eles são meu ponto de conforto. Então, em qualquer lugar do mundo que eu esteja com eles, eu me sinto em casa. Então, é meio que eu levo a minha casa junto comigo. Às vezes é cansativo, né? Porque uma criança ali na viagem carrega criança, carrega mala. Mas graças que eu tive uma equipe muito massa, muito compreensiva, que se dispôs também, porque não atinge só a mim, atinge a galera ao redor também, que estão ali na disposição de olhar também com carinho, cuidar da criança, assim, de longe, se preocupar. É um movimento que precisa acontecer não só dentro, mas também ao redor, assim. Inclusive no álbum Fulorar, eu falo na música Zoinho de Jabuticaba, aquele ditado africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E é isso, assim, eu sou muito orgulhosa da minha equipe, estou próxima de pessoas que têm muito a oferecer, assim, para minha filha. Não são pessoas que, tipo, meu contato com você é só profissional aqui. E tanto faz. Tô nem aí, você e sua filha se vira. Não é, são pessoas que têm carinho pela Azuri, são pessoas que realmente, assim, vão na minha casa, tomam café, que a gente brinca, a gente viaja mesmo nas ideias, conversa muito sobre a vida e a gente troca, assim, sabe? Então isso foi fundamental. No meu olhar, foi muito corajoso, muito forte. Eu lembro de ter visto você amamentando pouco tempo antes de entrar no palco e eu achei, assim, arrepiante. Assim, eu falei, caralho, se botou aqui, tá sustentando mesmo ser mãe, ser artista, e é isso aí. E é muito bonito ver a maneira como você faz, apesar das dificuldades, assim. E eu não tenho a menor dúvida de que isso é um baita exemplo pra ela também. De que ela pode fazer o que ela quiser e ser o que ela quiser. E tá no palco e ser aplaudida. E é isso, ser linda e ser mãe e ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, que bom. Parabéns, assim. Obrigada. Uma baita coisa. E aí, a gente pousa em 2025 com o lançamento do seu primeiro álbum, Fulorar. Você já falou, na verdade, a pergunta que eu tenho aqui, que me pareceu muito confessional, muito íntimo, né? Muito você ali. E se colocar nesse lugar também deve ter seus desafios, assim, né? Porque apesar de quando você coloca uma música no mundo, as interpretações vão para milhares de lados, né? Mas também tem muito do que é seu, assim, né? E como foi se colocar, assim, nesse primeiro álbum, solo e tão íntimo? Nossa, eu queria tanto lançar. Queria tanto lançar essas músicas. Só que aconteceram tantas reviravoltas. E que bom, porque apesar de tudo, eu lancei esse álbum com tanta estrutura, assim, com uma estrutura que eu não tinha. Porque eu já logo assinei com a Som Livre e como gravadora e assinei com a Universal como editora. Então, eu tô lançando esse álbum num lugar, assim, confortável. Que eu sempre sonhei. De verdade, assim, sabe? Eu gosto de fazer as coisas com qualidade. Como eu disse, eu tenho muito apreço pelo lado visual da coisa. E gasta, viu, gente? Meu Deus do céu! É um dinheiro que parece que não vai voltar. Mas também é uma realização. Fazer um clipe é uma realização, uma materialização de algo que você projetou, que foi inspirado e que pra mim é surreal, assim. Quando uma música vem, quando uma ideia de roteiro vem, pra mim é divino, é sobre conexão. O Fulorar veio pra eu entender também sobre as fases que eu vivi, maternidade, cantora, muitas relações que eu tentei ignorar muitas vezes, sabe? Tipo, não vou compor sobre minha filha, meu Deus do céu. E tentando barrar, tentando fazer mais do mesmo, ser um pouco mais igual a galera da minha idade, da minha geração, ser um pouco mais igual a que já tá dando certo aí no mercado. Eu cedi a minha intuição, aquela intuição do bem, assim, que
faz com que a gente foque no que é primordial pra gente. E uma coisa que é primordial pra mim é a identidade, é a reverência, é a qualidade. Então, nesse álbum eu pude expressar tudo isso. É um renascimento, mas também uma impressão do que me trouxe até aqui, sabe? Para eu me formar como pessoa, eu passei por essas coisas, por esses relacionamentos, por essas ideologias. Por esses ritmos também, né? Isso que eu ia falar, por essas referências musicais, né? Porque nesse álbum tem muitas referências. Tem referência do coco, do maracatu. E eu quis colocar literalmente ali o coco. Chamei galera do que toca maracatu pra fazer as gravações ali. Porque eu queria realmente deixar nesse primeiro trabalho solo aquilo que me formou até aqui. Eu não tenho... Assim, eu não conheço a família do meu pai, mas eu não tenho sangue nordestino. Só que eu entendo a música nordestina como música brasileira. E não como música nordestina, lá de cima, que tem que ficar lá. Pra mim, a música nordestina é uma potência mundial, assim. E eu sou apaixonada, assim, eu fico até meio me coçando, porque quando eu gosto de uma coisa, eu costumo falar muito, de uma forma muito apaixonada, assim mesmo. Eu tinha músicas com esses ritmos que eu não lancei por estar indo pra um lugar pop, assim. Falei, nossa, mas eu não posso lançar um coco, gente. O que eu vou fazer? Que não sei o quê. Dei um estralo. Eu falei assim, mas você não é cantora de MPB? Você não é cantora de música popular brasileira? O Nordeste não é do Brasil, sabe? Eu acho que o mercado coloca numa bolha, assim. Eu acho que é muito prejudicial. Tanto para as pessoas que carregam isso nas costas, que carregam a tradição e que não são valorizadas, quanto para pessoas como eu, que têm como referência, mesmo não sendo de lá. E aí eu dei as caras mesmo, assim, assumi esse de pensamento. Novo, né? Assumir esse pensamento de que, essa aqui é a minha referência, é disso aqui que eu gosto e é isso aqui que eu vou defender, sabe? É isso aqui que eu vou defender, pelo menos nessa fase. Fulorar em si, a estética, o conceito, me fez muito entender também que eu posso mudar, Muitas vezes, né? Exatamente. E que a minha intenção não é ser uma cantora de forró, não é ser uma cantora de coco, não é ser uma cantora de maracatu, não é ser uma cantora de pop. A minha intenção é ser pesquisadora da arte, valorizar o que eu acredito e colocar no mundo sem medo, sabe? Cansativo, mas Nossa. Maravilhoso, tá? É difícil, porque dá muito medo. Sim. Dá muito medo. Sim, e dá muito trabalho também, né? Não só o trabalho físico, mas o mental. Você se administrar também, né? De falar, tá bom, vou sustentar tudo isso. E é muita coisa. Sim, dá muito medo. E o Webster Santos, que foi quem produziu, foi uma pessoa que me encorajou demais. Assim, produziu de uma forma muito respeitosa, me escutou e foi de uma forma orgânica, sabe? Chamei o Webster para produzir e chamei o Lemos para colocar alguns elementos eletrônicos também, para aproximar também dessa linguagem mais contemporânea, porque eu acho o coco bem mais contemporâneo do que qualquer synth. Mas o que a galera entende como contemporâneo envolve elementos eletrônicos, sabe? Então, eu meio que quis equilibrar as coisas. E é isso, se tornou Fulorar aí com vários ritmos, várias fases, mas com referências brasileiras, com inspirações brasileiras, como uma cantora de música popular brasileira. Maravilhosa, maravilhosa demais. Eu vi que você fala muito sobre a sua história nas músicas. Eu amo saber os nomes por trás das histórias. E aí os nomes já estão lá, né? As músicas têm os nomes dela. Capela, Porto, Vale Tudo, Saudade, não sei o quê. Em poucas palavras, se você puder me dizer o que cada uma foi pra você. Porque assim, o que me pareceu foi que, por exemplo, Zoinho de Jabuticaba foi sobre Azuri, né? Saudade, que é um feat com Juliana Linhares, que parece que é uma questão da sua sexualidade. E aí, queria saber, entendeu? Mas assim, não precisa também explicar muito, só
Tá. E aí, quem quiser saber mais também, que vai procurar, né? Sim. É isso. Então, vamos lá. Vou falar o nome Tá. da música em sequência. E aí, você traz um contorno sobre o que é essa música pra você. Vou tentar. Vamos lá. Então, a música que abre o disco é A Capela. A Capela foi uma música que eu compus pra dizer pra um ficante que eu queria algo mais profundo. Uhum. E aí eu cantei pra ele a capela pra dizer o que eu tava sentindo. Ótimo. Adorei. Gostei. Porto. Porto foi uma música que eu compus na pandemia. Na época que eu fui no The Voice, eu tava ficando com o Rubens, que é meu marido agora. Uhum. E eu queria dizer pra ele que mesmo que eu tivesse um mundo pra voar, o meu porto era ele. Ai, que lindo! Vale tudo. Vale Tudo foi sobre o meu porpério, sobre todo o desafio que a maternidade traz logo quando a criança nasce, sobre privações e, enfim, desafios físicos mesmo, mas que no final das contas a gente esquece quando a criança olha pra gente, dá um sorrisinho, que vale muito a pena. Saudade. Saudade, eu quis expressar sobre a minha bissexualidade, é sobre uma pessoa também que eu fiquei, inclusive que era ex do namoradinho que eu tive na igreja. E que... Eita, lasqueira. Pois, Vó, olha só como as coisas reviram. Isso aqui é só pra dar engajamento. E que traz esse lado bissexual, que apesar de eu estar num relacionamento heteroafetivo, eu quero, enfim, assumir pro mundo essa sexualidade que eu acho super importante. Uhum. A gente se É mostrar. fechada a relação? É. Vamos conversar ainda sobre Marrom Cremoso. Marrom Cremoso, uma declaração também sobre pessoas negras e cremosas. Não vou falar muito sobre, porque eu tenho vergonha, gente. Então fiquei com vergonha agora. Ficou com vergonha? Não acredito. Eu tinha visto que Marrom Cremoso, aí você me corrige se eu tiver visto errado, era sobre homens pretos se colocando nesse lugar de amar sem ser hipersexualizados, assim, Sim. né? Como socialmente, muitas vezes, as pessoas acabam colocando, assim, Sim. né? É muito contraditório. Pode parecer contraditório, porque essa música fala sobre sexo, mas não é aquele sexo Sexo. da pancada, daquela coisa selvagem, sabe? Pornográfico, né? Exato, exato. É num lado mais delicado. Tipo assim, homens negros, eles são delicados. E eles podem ser delicados até na cama. Perfeito. Maravilhosa. É isso. Arrepiei? Arrepiei é sobre... Ai, caramba, essa é muito difícil de resumir. Mas Arrepiei é sobre um momento em que... Pós-maternidade também, que eu perdi minha libido. Mas também que foi um momento de eu compor e entender o que estava acontecendo comigo. E dizer também pro meu parceiro que não era sobre ele ou sobre o que eu sentia por ele. Mas sim sobre aquele momento que eu estava passando com o meu corpo. Então, a letra fala muito... Tipo assim, eu lembro daquela época em que a gente estava mais próximo, assim, fisicamente. Quando uma criança nasce, gente, assim, rola um reboliço, assim, dentro de casa bagunça, a gente, enfim, tá ali em prol da criança. E a minha libido sumiu, assim. E é uma questão que a gente precisa tratar, tá bom? Parceiros, respeitem suas parceiras no porpério. Beijo. E era sobre isso, assim, que eu não tava disponível sexualmente, mas que eu tava me preparando, assim, pra voltar pra nossa relação. E que não era sobre eu não desejá-lo, mas sobre aquele momento em que meu corpo se perdeu ali, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E que eu precisava me reencontrar primeiro, antes de pensar em qualquer outra coisa. Perfeito. A relação não é só sobre sexo, né? Exatamente. Então, que bom que vocês conseguiram contornar isso. Sim. Quebra-prato? Quebra-prato é uma música que fala sobre oiá, quebra-prato ou daró. É um toque que se toca para oiá. Veio inicialmente do baobá, da baobá, e que é uma pessoa muito especial para mim, me chamou para compor. E aí eu coloquei um trechinho ali, mudei algumas melodias, mas a música fala sobre oiá e um toque que é feito para ela.
Lindo. Noda de Caju. Composição com Nina Oliveira, uma super parceira, Maravilhosa. artistona. E aí ela me convidou, a gente compôs essa música em 2019. Em 2019, quando eu morava numa casa do Butantã, eu chamei ela. Ela falou, amiga, tem uma coisa aqui. E a gente compôs. Bem uma época que eu tocava no metrô, então eu tava muito próxima do pandeiro. E aí a gente fez essa música. E aí eu resolvi gravar em Coco. Delícia, adorei. Zoinho de Jabuticaba. Zoinho de Jabuticaba foi inspirada na Zuri, mas também num livro que eu li muito pra Zuri, que é o Amoras, do Emicida, que fala sobre Zoinho de Jabuticaba e o cabelinho de nuvem, que são características em que elogia uma criança negra, né? Normalmente, crianças brancas, principalmente de olho claro e cabelo loirinho, são associadas a anjos e sempre tem elogios muito fixos, assim, de beleza. E aí, esse livro, pra mim, trouxe esse olhar também da beleza da criança negra. Lindo. Rio? Rio é sobre um dia que eu encontrei a Maria Bethânia. Foi lá no Doce Maravilha e o meu camarim tava aqui, o dela tava aqui. Aí o show... Chique. Ai, meu Deus. E aí eu falei, é hoje que eu toco nessa mulher. E aí eu falo sobre o registro, né? Sobre a foto que eu tirei com ela. Quando eu falo, esse jogar dos cabelos pra trás. É porque ela vive jogando o cabelo pra trás. Ai, meu Deus do céu, aquela mulher. E aí ela chamou o Xande, né? Pra participar desse show. Então, quando eu falo, essa Nagô tá bonita demais. Eu tô falando sobre o Xande também. Porque, assim, eu compus sobre a inspiração que eu tenho quando eu vejo uma pessoa que eu admiro muito ali no palco, sabe? E essa música é sobre isso, né? Fica é sobre resposta a 2 músicas da Lineker. Eu me coloco num lugar como uma canceriana que escolhe, uma canceriana que corresponde e não uma canceriana que quer ser correspondida. Que Quais músicas que são? Quando ela canta, quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Eu começo, fica. Aí ela pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco. Então eu começo a música pedindo pra ela ficar. Fica, me diz que é bem possível. Tipo assim, sua agenda tá corrida, mas me dá uma esperançazinha. Fica comigo. E aí ela fala também, se eu ligo pra Cartoon ou rabisco meus desenhos. Aí eu sei que a vida anda bem corrida por aí, mas já comprei tintas e a tela é teu corpo no meu nu. Pode vir mostrando suas obras, meu amor. Então, tipo assim, eu vou meio que respondendo ela. Tudo que ela pede pra... ali na música, eu vou correspondendo. Eu amei. Muito legal isso. Adorei. Juliana, ai, gente. Eu sou apaixonada por Juliana Linhares. Conheci a música especificamente Bombinha, que tipo assim, essa mulher, ela é imponente. Além de uma intérprete, assim, ela tem o pezinho dela no teatro, né? Então, além de uma intérprete, assim, maravilhosa. E aí, essa música fala sobre um dia lá no Canto da Ema, que foi a primeira vez que eu cantei com ela, e que eu olhei pro lado e falei assim, mano, eu tô aqui no palco com você. Socorro! E aí chamei ela pro feat também no disco. Tem um feat com Juliana Linhares. E fala sobre essa admiração que é estar no palco com uma pessoa que você admira. Então, Rio é sobre estar no público vendo uma pessoa que você admira. E Juliana é sobre estar no palco com uma pessoa que você admira. E especificamente me declaro ali pra ela. Enfim... Relações não são apenas amorosas, afetuosas. Não é sobre algo sexual ou que eu quero casar com ela. Mas se ela quiser, eu quero. Tô brincando. É mais sobre essa admiração mesmo profissional, assim, enfim. E Fulorá? Fulorá é uma faixa que eu falo ali sobre tudo que eu quero me lembrar. Tudo que essas fases todas dessas músicas me ensinaram sobre... Eu recito sobre me acolher, eu recito sobre esse renascimento. E no final eu canto um trechinho sobre esperança, né? Onde eu falo sobre a Zuri, que eu tenho ali como uma semente, né? E que eu torço muito e rego e, enfim... trago nutrição para que cresça muito, né? Enquanto eu tô crescendo, tô também regando o futuro, enfim, me nutrindo com o passado.
E é isso, é sobre esse paradoxo das fases do florescer. Plantio e colheita, assim, isso. né? Tudo que envolve assim, as fases do florescer mesmo. Florar significa o ato de florescer. Então, é a ligação entre metafórica, né? Das fases do florescimento, assim. Essas músicas são sobre esse meu florescer eterno. Maravilhosa. E agora, pra gente fechar, são as perguntinhas rápidas. Então, eu te pergunto uma coisa e você responde papum, assim. Meu Deus do céu, eu tenho dificuldade. Eu fui tentando trazer pro resumo, pra uma palavra, e é isso. Vamos lá. Vamos Concentra. lá. Um feat dos sonhos. Maria Bethânia. Um estilo musical. MPB. Um lugar que você sonha em tocar. Primeiro, eu gostaria muito de tocar na Concha Acústica de Salvador. Mas tem um teatro que a gente visitou em Austin, que ele é no meio de umas pedras, assim. Eu não lembro o nome desse teatro. Que quando eu e o Jota, a gente foi tocar na Bienal das Américas. Eu já falando história, gente. Era só uma palavra. Não tem problema. Mas enfim, eu não lembro o nome do teatro, por isso que eu tô explicando. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Caraca, tem tantos. Socorro. Eu vou colocar o meu amigo premiado, JP. Perfeito. Qual o desejo atual da sua carreira? Público. Público? Tá fácil. Já parou pra pensar o que música significa pra você? Conexão. Perfeito. É isso. Muito obrigada pela música. We are the... eu batendo aqui no microfone. Foi maravilhoso. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela quantidade de história que você compartilhou. Gente, eu ela amei. Fala. Eu amei. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Seja sempre bem-vinda. Ouçam Florar. Ouçam Florar. Obrigada. Uhul. Obrigada, viu? Obrigada a você. Yeah.